Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais uma semana, mais uma temporada aqui no programa Escola Bíblica e estamos apresentando a partir de agora um mês do estudo, o Sábado da Criação. Serão 4 semanas onde a gente vai estudar um tema muito especial, sempre contando com você e agora de volta ao vivo com você de segunda a quinta-feira. A partir de agora a gente vai começar a estudar esse tema tão especial, Sábado da Criação, e o primeiro tema de hoje é um tema que vai tocar o seu coração, tá bom? Espero você, uma pausa bem rapidinho, na sequência a gente volta ao vivo aqui com o programa Escola Bíblica. Até já! E agora, em definitivo, com você, começando bem a semana com um tema muito especial, nova temporada, e você está preparado, está preparada para estudar a Bíblia mais uma vez. Eu agradeço de coração você que estudou com a gente mais um tema, você que acompanha todos os temas apresentados aqui. E antes da gente abordar o tema dessa semana, que é um tema muito especial, eu quero dizer para você o seguinte: será um mês onde aqui no programa Escola Bíblica nós estaremos estudando um material. É uma temporada curta, mas é um tema único, mas cada dia a gente vai trabalhar um aspecto desse tema. E o estudo que a gente vai apresentar para você, nós já divulgamos na temporada anterior, é o Sábado da Criação. Você pode pedir para a gente, porque a partir de hoje, a cada dia desse mês de agosto, a gente vai estudar um capítulo desse guia de estudos chamado Descobertas Bíblicas, ou melhor, chamado Sábado da Criação, né? Descobertas Bíblicas foi o anterior, o Sábado da Criação aqui. Então você pode ligar para a gente pelo 12 21 27 31 21, esse é o telefone de contato, ou entrando em contato também pelo WhatsApp, e a gente vai trabalhar cada dia, de segunda a quinta, um capítulo diferente. Hoje, por exemplo, é o primeiro capítulo, a gente vai falar sobre a origem e o significado do sábado, ou da palavra sábado. Por exemplo, amanhã é o segundo encontro nosso, a gente vai estudar o capítulo 2, e o capítulo 2 é o Paraíso Perdido. O que isso tem a ver com o sábado, tá bom? Vai ser bem interessante, então será um mês de agosto diferente, onde a gente não vai estudar um tema por semana, a gente vai estudar um tema único, mas cada dia um aspecto diferente desse tema que é o Sábado da Criação, tá bom? A gente vai orar agora e na sequência a gente vai começar a trabalhar o tema dessa semana, desse mês, dessa temporada também. E eu já agradeço de coração a sua participação e a sua audiência também. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado porque podemos começar mais uma semana, mais uma temporada, tantos amigos queridos acompanhando aqui, a Tua palavra sendo aberta e que de uma maneira muito preciosa e especial, esse tema, que é um tema importante e relevante, faça diferença, faça sentido no coração daqueles que precisam entender um pouco mais. Nos colocamos mais uma vez em Tuas mãos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, por que um mês todo sobre o sábado, né? Nós queremos enfatizar que esse é um tema importante, relevante hoje. Um tema que há muito questionamento no meio religioso, no meio cristão. Então, tendo em vista que nós preparamos um material muito especial sobre esse tema, por que não apresentar aqui no programa Escola Bíblica? Né? Por que não a gente estudar junto? Tem muita gente que pediu esse material, tem pedido, lançamento, mas por que não a gente dialogar aqui um com o outro, né? Não dialogar um com o outro aqui? Você pode fazer a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida, e você vai fazer as suas anotações, então não deixe de participar. Convide seus amigos também, divulgue, compartilhe, a gente está sempre fazendo o possível para compartilhar com você nas nossas redes sociais, que daqui a pouquinho a gente fala um pouco também, tá bom? Mas vamos ao tema, nosso tempo é curto aqui. Para falar sobre o sábado, a gente tem que ir ao início de tudo, porque o sábado não começou com os judeus no Monte Sinai. Isso tem que ficar muito claro.
O sábado, ele começa em Gênesis. Ele começa na criação. Esse ponto é um ponto que tem que ficar marcado na nossa mente e no nosso coração. Gênesis capítulo 2, versículo 3, diz assim: E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Então aqui a gente percebe o seguinte, que desde o início nós entendemos a presença do sábado para o homem, feito para o homem. Eu queria que você imaginasse agora, eu vou começar a contar uma história, daqui a pouquinho você vai ver uma representação ali também. Imagine encontrar um tesouro no quintal de uma casa. Muita gente sonha com isso, né? Encontrar um tesouro ali em casa, tá fazendo um buraco, mexendo com terra, plantando e de repente encontrar o tesouro. Isso aconteceu com um casal norte-americano, você está vendo o tesouro já na tela ali, em 2014. Eles estavam passeando com um cachorro, notaram uma saliência na grama, no gramado ali na árvore do jardim, e de repente aconteceu o seguinte, ficaram curiosos, pegaram uma pá, perceberam que tratava-se de uma caixa de metal e de repente abriram a caixa, viram que eram moedas datadas de 1847 aproximadamente, até 1890, né? Depois dessa primeira descoberta, com a ajuda de um detector de metal, né? Existe aquele detector que consegue acompanhar, eles encontraram várias caixas, 1.400 moedas de ouro avaliadas em 10 milhões de dólares. Trazendo para o real, hoje não sei quanto está o real, hoje seria 50 milhões de dólares, 60 milhões de dólares, não sei. Eles encontraram aquela moeda, ou aquelas moedas que você está vendo aí, e essas moedas contêm uma história da existência. E eu estou contando isso, ilustrando por quê? Porque numa analogia semelhante, eu gosto muito da frase desse autor que transporta para a gente o sábado como um tesouro também, escondido hoje. Um tesouro que muita gente desconhece, muita gente não usufrui, não aproveita, às vezes por, quem sabe, falta de conhecimento, falta de oportunidade, e é isso que a gente quer apresentar para você. A oportunidade de nós entrarmos em contato com o dia do sábado, com um dia especial que Deus preparou para o ser humano. Olha a frase que eu mencionei para você, a frase é essa daqui. Sétimo dia como um jarro enterrado nas areias do tempo, preservado ou preservando um tesouro há muito tempo perdido e esquecido. Quando o tesouro do sétimo dia do sábado, ele for redescoberto pela humanidade, ele está sendo redescoberto, ele voltará, e está fazendo isso, a falar sobre as bênçãos da criação. Existe um Deus criador, existe um Deus que cuida de nós. E eu gosto de pensar, eu queria que você começasse a pensar comigo a temática dessa temporada, que é curta, mas pensar no sábado como um presente de Deus, dizendo para o ser humano o seguinte: eu não me esqueci de você. É Deus toda semana fazendo questão de dizer, olha, eu estou cuidando, eu não me esqueci de você, estou ao teu lado, eu quero que você descanse em mim. É a história da origem humana, mas o foco principal é o poder de Deus, é a divindade, é o Deus eterno, são os relatos da obra da criação também. Eu queria ler para você Romanos capítulo 1, verso 20, diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Esse texto é claro em dizer o seguinte, olha, que ninguém tem justificativa real para dizer que não acredita em Deus. Quando o ser humano olha para a criação, quando ele olha para ele mesmo, e é interessante que o próprio ser humano, ele nasce com algumas características, independente dele conhecer a Bíblia ou não, ele nasce com algumas características importantes,
que é a rejeição do assassinato, que é a rejeição relacionada também à traição. Todas as nações entendem que a traição é algo mal, que o assassinato é algo mal. E quem que ensinou isso? É o Deus Criador. E esse mesmo Deus, ele é revelado através da criação, através da obra da criação. E quando a gente vai para o sábado ele começa sendo uma demonstração, um baluarte, diríamos assim, né? Uma medalha, a gente está num período aí de Olimpíadas, né? Que demonstra aquele que é o conquistador, o mantenedor e o criador do universo. Quem que é o autor da criação? Quem que é o autor do 7º dia da criação? A gente encontra vários textos que falam sobre isso. Por exemplo, Gênesis 1, João 1, Mateus 12, 8. A gente vai ler pelo menos Mateus aqui. E eu quero ler com você agora. Pois esse texto a gente vai voltar a ler ele, tá? Mas olha o que diz. Pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Criador. A Trindade estava envolvida na criação. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus envolvido na criação. Ele é o autor do sábado. Esse é o sentido desse texto, né? Esse texto não inviabiliza a gente a deixar o sábado de lado, não. Esse texto confirma que Deus é o autor do sábado, que Jesus Cristo estava na criação, conferindo ao sábado um sentido especial, que é o cuidado. É o cuidado para com o ser humano. É o momento de Deus dizer que estava acompanhando o ser humano. Eu quero relembrar você de uma imagem aqui, que são os manuscritos do Mar Morto. Eu não quero entrar em detalhes, mas um tempo atrás foram encontrados alguns manuscritos, né, preservados durante milênios, numa cerâmica antiga, né, no Mar Morto, escritos bíblicos, né? São os relatos mais antigos que nós temos da Bíblia. E quando a gente vê um manuscrito desse, né, a gente percebe que a palavra de Deus, ela transcende a história. Ela continua sendo validada cada dia mais. Mas, infelizmente, apesar dela transcender o tempo, as pessoas têm rejeitado o que está escrito na palavra de Deus. O significado do sábado, do 7º dia, ele caiu no esquecimento. Ao longo da história, é como se ele tivesse sido abandonado, como se ele tivesse sido como um tesouro enterrado também. Mas nós estamos falando do significado que foi perdido, inclusive com relação ao propósito de Deus para com o ser humano. É claro que a gente pode ter uma comunhão com Deus e deve ter uma comunhão com Deus todos os dias, em todos os momentos. Mas o 7º dia, ele chama a atenção para Deus, pois Deus é o Criador do 7º dia. E as 3 referências bíblicas que fazem sentido para nós demonstram que a criação é uma obra de Deus, um Deus triuno, um Deus Pai, Filho e Espírito Santo que realmente fazem sentido na nossa vida. Eu quero ler um texto para você aqui de Gênesis e na sequência a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse aspecto da criação, mas também qual é o significado da palavra sábado na Bíblia. Você sabe qual que é o significado da palavra sábado na Bíblia? O que significa sábado? A gente vai entender hoje ainda. Mas antes eu quero ler para você Gênesis capítulo 1, verso 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu quero parar aí. No princípio, Deus foi o autor de tudo. Inclusive, Cristo Jesus criou os céus e a terra. Jesus criou tudo, inclusive o sábado, para que o ser humano se deleitasse nele, descansasse nele, nas obras ou das obras que o ser humano realiza todos os dias. A gente vai dar uma pausa agora, na sequência, a gente vai falar sobre o significado da palavra sábado na Bíblia, no hebraico, entendendo um pouquinho mais. Eu espero você, a gente está começando uma temporada nova, o Sábado da Criação, aqui no programa Escola Bíblica. A gente volta já.
Já voltamos com o programa Escola Bíblica e eu gosto muito de ter a sua participação, a sua interação com a gente, tá? Participando junto com a gente, apesar das dificuldades, das lutas, é sempre bom a gente buscar na palavra de Deus o nosso conforto, a nossa esperança. E olha, não se esqueça, a gente só está começando uma temporada nova que é o Sábado da Criação. Esse material que eu vou estar oferecendo durante esse mês de agosto para você aqui e que você pode acompanhar todos os dias. Cada dia a gente vai estar acompanhando um tema diferente, tá bom? Uma temática diferente aí, tá joia? Eu quero junto com você aqui refletir um pouquinho sobre o primeiro capítulo hoje e a gente está falando exatamente sobre o capítulo 1 do Guia de Estudos, que é, deixa eu abrir aqui, Origem e Significado do Sábado. A gente já falou sobre a origem, foi na criação, foi no início de tudo, não foi para o judeu, e a gente vai trabalhar esses aspectos ainda. Agora eu quero trabalhar com você a origem e o significado também do sétimo dia. O que significa a palavra sábado? Antes eu quero apresentar para você aqui essa pergunta, a origem, o significado e o primeiro texto que responde para a gente. Gênesis 2, 1 a 3 diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Pega bem essa palavra, que essa ideia. Descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esse é o primeiro texto de Gênesis. Agora, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, traz um texto bem parecido também. Olha o que diz aqui. Lembra-te do dia do sábado para o santificá-lo, trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos, nem tuas servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem às tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou, ok? Mais uma vez a palavra descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Você vê que nos dois textos aparecem a palavra descansou e santificou, né? Mas a palavra sábado, o significado, a origem, tem a ver com repouso, com descanso. Algumas pessoas dizem o seguinte, olha, essa palavra não aparece no relato bíblico da criação. A palavra repouso não aparece. Mas a verdade é que ela aparece 2 vezes, o que a gente chama de verbo cognato, né? Similar, parecido, que é esse termo aqui, ó, sabat, descansou. Refere-se ao ato de Deus cessar a sua atividade criadora e descansar de toda a obra que como Criador tinha feito. Então, o significado da palavra sábado é o quê? Descanso, descansar em Deus. E aqui eu quero sempre dar uma pincelada lá na frente para a gente poder voltar. A gente está apenas estudando o início de tudo, o significado da palavra, como surgiu a questão do sábado. Mas muita gente fala assim, na verdade, essa desculpinha do sábado é para a pessoa que não quer trabalhar, que quer viver no descanso, na tranquilidade. Não é esse o propósito, não é esse o significado do descanso como algo que faz com que as pessoas acreditem que é uma falta de vontade de buscar a Deus ou de trabalhar. Não, é o descanso em Deus. É o descanso entendendo que nada do que a gente faz pode suprir de fato a necessidade humana. Você pode observar no relato que a gente mencionou aqui, que a criação ela tem um espaço muito importante com relação ao sábado. Ela destaca o sábado. Mais de 2.500 anos depois da queda de Adão e Eva, o sábado do sétimo dia é colocado por Deus no centro dos 10 mandamentos. E a justificativa para guardar o sábado, sabe qual que é? Êxodo 20, verso 11. Olha só. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. O sábado do sétimo dia foi estabelecido na criação
ele é um memorial do Criador. Então, 2 pontos importantes. O sábado foi feito para o ser humano, mas o sábado também é um memorial, é uma lembrança de que existe um Deus Criador, que cuida, que ampara, que guia. A gente vai falar muita coisa acerca do sábado ainda. É apenas o primeiro encontro de aproximadamente quase 20 encontros que nós teremos falando sobre esse tema nesse mês de agosto. O ser humano foi criado no 6º dia da semana da criação. Você sabe disso, né? Quando a gente lê a Bíblia, o livro de Gênesis, depois relembrado no livro de Êxodo, descreve a criação de Adão, a criação de Eva. Tente imaginar comigo, Adão sendo criado, Deus soprando nas narinas de Adão, ou no nariz de Adão, o fôlego de vida, já estudamos sobre isso, né? O ruá, o sopro, o poder da vida. De repente, num determinado momento, Deus coloca Adão num sono profundo, de uma de suas costelas, ele cria então Eva, a sua companheira. E ao recobrar a consciência, no entardecer daquele 6º dia, Adão e Eva foram conduzidos por Deus para entrar no 7º dia, no sábado, para uma experiência maravilhosa de comunhão com Deus. Eu queria que você pensasse sobre isso, né? O privilégio da graça, o símbolo da graça já no início do sábado. Ele cria Adão e Eva, e na sequência eles colocam Adão e Eva para trabalharem? Não. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, dão para Adão e Eva a oportunidade de descansarem no sábado, de terem um relacionamento íntimo com Deus. Porque o mais importante do que tudo que a gente faz é o relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Ainda sobre o significado do sábado, imagine quando Adão e Eva abriram os olhos pela primeira vez. O que significou tudo aquilo para eles? A bênção de Deus. Nós vamos orar nesse momento. Mas antes da gente orar, eu quero dizer para você que o sábado transmitia uma linda mensagem de que eles não estavam sozinhos. Hoje o sábado, ele transmite uma mensagem para nós, de que nós não estamos sozinhos. Uma vez por semana Deus relembra que Ele tem cuidado de nós. Nós vamos orar nesse momento. Obrigado, bom Deus, por essa nova temporada, obrigado por entendermos o sentido da criação do sábado, o significado da palavra sábado, que possamos entender e aceitá-lo a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.